Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado, hoje eu vou analisar os jogos do dia 20 de janeiro, nosso sabadão. Fica até o final do vídeo que tem bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei, a verdade é que eu só me blindei, se meu nome foi... Seguinte, cara, sabadão lotado de jogos, eu vou fazer uma análise superficial de todos os jogos, prováveis operações que eu irei fazer, o que eu espero para o live também de cada jogo, beleza? Então são bastante jogos, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, então fica até o final do vídeo aí, vamos acompanhar para você se preparar e fazer as operações. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Tamo junto. Vamos lá, iniciando aqui com o Köln versus o Dortmund, né? O Colônia contra o Dortmund, beleza? Odd para a partida, 1,79 para o Dortmund, cara. Eu acho interessante a gente trabalhar a vitória do Dortmund nesse jogo aqui, apesar de que o Dortmund ele costuma amarelar, né? A gente costuma dizer, até brincar, que a cor da camisa deles faz jus ao time que é. Cara, a temporada do ano passado, pô, tinha um título na mão e conseguiu perder o título. Porém, cara, vamos lá. Eu iria com empatezinho anulando, cara, para ficar safezinho, uma dupla, quem sabe colocar aí empate anula Dortmund mais over 1,5, pode ser interessante sair 2 gols na partida. A Bundes é um campeonato por si só over, entendeu? Eu acho interessante. Cara, o Colônia vem aí de 5 jogos sem ganhar, enquanto o Dortmund vem de 5 jogos sem perder, só que tem 4 empates o Dortmund nesses últimos 5 jogos, por isso que eu tô dizendo que é interessante ir com empate anula, ir interessante também ir com dupla chance, tá bom? Mas o Dortmund é favorito, tem mais time, cara, e eu tô fechadinho com o Dortmund nesse primeiro jogo. Bochum contra Stuttgart, cara, aqui fica bem ligado o seguinte, cara, porque o Guissari ainda tá machucado, beleza? Ainda tá com a lesão muscular. No último jogo do Stuttgart, que ele jogou contra o Mönchengladbach, cara, eu coloquei handicap mais um, Mönchengladbach que tava pagando 1,60. Mandei essa entrada lá no grupo Telegram, mas eu também fiz um empate anula, cara. Eu forrei nessa partida, por quê? Cara, o Stuttgart tava com 4 desfalques certos, mais o seu principal artilheiro fora da partida, cara. Então, tinha valor demais. Eu até escrevi um textinho, tinha valor demais, estava o Mönchengladbach, e o Mönchengladbach acabou ganhando de 3-1. Eu poderia terminar empatado, que seria green no handicap mais um, e teria sido reembolso no empate anula, ou poderia ter perdido por um gol, que seria red no empate anula, mas teria sido reembolso no handicap mais um, ou ganhar de um gol de diferença, e acabou ganhando de 3 gols de diferença jogando dentro de casa. E a campanha do Mönchengladbach em casa é impecável, dos últimos 10 jogos, se eu não me engano, ele não perdeu em 8. Então estava interessante fazer, e eu aconselho esse jogo também. Abrir o olho, o Bochum em casa, cara, não é um time ruim. Dos últimos 10 jogos aí, cara, não perdeu em 8 também, tá bom? Tem 2 derrotas apenas, beleza? Os outros jogos são vitórias ou empate. E vem de 7 jogos seguidos sem perder dentro de casa. Enfrenta o Stuttgart, desfalcado. Muito ligado, cara, muito ligado. Dá para trabalhar um handicap mais um pro Bochum também. O Bochum não é tão time quanto o Mönchengladbach. O Mönchengladbach, apesar da fase e tudo mais, cara, eu prefiro o Mönchengladbach contra o Bochum. Mas, cara, dá pra se trabalhar, dar um golzinho de vantagem pro Bochum contra o Stuttgart. Eu acho interessante a gente trabalhar isso aí. Darmstadt contra o Frankfurt, cara, também pela Bundesliga, aqui eu tô fechado com a vitória do Frankfurt, cara, mais pela ruindade do Darmstadt, tá? Mas vamos lá, dentro de casa, o Darmstadt ganhou um jogo apenas em 9 jogos disputados, tomou 19 gols, cara, uma média de mais de 2 gols por jogo que ele toma, tá bom? E o Frankfurt jogando fora de casa não tem a melhor campanha fora de casa, mas tem uma campanha equilibrada. Enfrenta um time que acabou de subir da Bundes 1 para Bundes 2 para Bundes 1 e, cara, tem um potencial maior, tem um elenco melhor, é um time que geralmente está em competições europeias, tem um elenco mais robusto, então eu tô fechado com a vitória do Frankfurt. Se você tiver com receio de ir na vitória seca do Frankfurt, pode ir com empate anula, pode ser interessante trabalhar também. A odd está em 95, o empate anula deve estar em 45, em 50, beirando isso aí pode ter valor também, tá bom? Mas eu tô fechado com a vitória do Frankfurt aqui, talvez o handicap 0 menos meio, que aí você se empatar o jogo, reembolsa meia stake sua, pode ser interessante. Leipzig contra o Leverkusen, aqui eu vou ficar em cima do muro, não sei o que vai ser essa partida totalmente pro live. Para os traders de plantão, a gente pode trabalhar um lei pior equipe em campo, tá bom? Que é trabalhar quem tiver pior em campo para pegar uma possível correção, quiçá um gol da equipe que tiver melhor na partida, beleza? Match odds, cara, é um jogo muito difícil para se trabalhar. Nós temos de um lado o Leverkusen, que está apresentando o melhor futebol do cenário europeu hoje, jogando demais. E, cara, uma sequência incrível aí, cara, tudo bem. Olha só, dos últimos 10 jogos, olha essa sequência do Leverkusen, pelo amor, 15, 20, 25, 30.
Cara, são 30 jogos sem perder, irmão. Olha essa sequência do Leverkusen. 30 jogos, cara. A última derrota foi em julho do ano passado. Julho do ano passado. É uma campanha sensacional. Só que por outro lado, nós temos o Leipzig jogando em casa, cara. Também é um time muito enjoado de se jogar contra. Pode ver que tem muito mais verdinho do que vermelhinho. É um time muito cascudo, muito forte, que pode dar trabalho pro Leverkusen. Então, se temos dois times fortes, dois ataques muito eficazes, não sei. Cara, mas enfim, jogo para gols, beleza? Espero basicamente gols entre Leipzig e Leverkusen. São Paulo contra o Kaiserslautern, se eu não me engano fala assim mesmo, é Bundes 2, tá bom? O que eu espero para esse jogo? Provável vitória do São Paulo no início da temporada da Bundes 2, cara. Pelo menos até a rodada 6, mais ou menos, aí eu tava trabalhando muito em empate anula São Paulo e algumas vitórias secas, enviava a entrada lá no grupo Telegram. E acabou batendo a maioria porque o São Paulo não perdeu nenhum jogo na temporada agora. Isso é raridade na Bundes 2, beleza? Raridade. E, cara, são 17 rodadas sem perder, são 8 vitórias e 9 empates. Interessante demais, é provável que vai subir. Enfrenta o Kaiserslautern, que fora de casa, cara, tem apenas uma vitória. Você acha que vai vencer a segunda vitória agora contra o São Paulo nessa fase incrível, que dentro de casa tem a quarta melhor campanha, fez 18 gols, a média de fazer 2 gols por jogo e tomar menos que um gol por jogo? Cara, o improvável pode acontecer e acontece de vez em quando na Bundes 2. Mas, cara, se essa odd tiver 1,60 pro São Paulo, eu tô fechadinho com a vitória do São Paulo. Udinese versus Milan, cara. O Milan que veio com a vitória da Roma, a gente trabalhou, foi no domingo, o empate anula, Milan bateu, deu green domingo, que deu um pontapé inicial nessa semana, que foi uma semana muito boa, todos os dias de green, cara, todos os dias de green, de domingo até hoje. Interessante demais, e que deu uma limpada no head que a gente estava no início do mês. É que eu falo, paciência, fazer gestão, fazer o método, trabalhar e confiar que as coisas dão certo, beleza? Tô fechado com a vitória do Milan também, beleza? A odd tá interessante pra gente trabalhar o back favorito, tá bom? 1,88. Pra quem quiser ir mais safe, pode ir com empate anula, cara, mas pela fase, pelo elenco e tudo mais, cara, e o Milan brigando aqui na parte de cima da tabela, se vencer vai a 45 pontos, fica apenas 4 pontos da Juventus, esperando um tropeço da Juventus, um tropeço da Inter de Milão. Pode ser interessante a gente trabalhar essa vitória do Milan jogando fora de casa. Também espero gols para essa partida, só para você ter uma ideia de média de gols. Vamos lá, peguei a calculadora aqui, olha só, 38 mais 21 dividido por 20 jogos é uma média de 2,95 gols por jogo do Milan. Do Udinese, 21 mais 32 dividido por 20 jogos é uma média de 2,65 gols por partida. Então as duas equipes tomam e fazem muitos gols. Então é uma tendência de a gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo aqui. Fechou? Roma versus Verona, cara, sinceramente, eu tinha até pensado em colocar a Roma versus Verona no bilhete pronto, cara, a vitória seca da Roma 1,45, mas a Roma não é um time de se confiar, ainda mais colocar num bilhete. Bilhetes geralmente são operações que a gente faz que tem grandes probabilidades de acontecer e que a gente acredita muito. A estatística, a probabilidade tem que estar a nosso favor, e a Roma não tem estatística e probabilidade a nosso favor, e a odd tava, cara, pra um bilhete, mas eu não vou fechar, beleza? Eu não vou fechar, eu fico de fora, totalmente de fora pra live dessa partida aqui. É uma partida que, cara, eu falar que espero gols, olha só, tem 1x0 aqui, tem 1x0 aqui, tem 1x0 aqui, no confronto direto tem 1x0 aqui. Cara, como é que eu vou dizer que eu espero gols se dos últimos jogos que a gente analisou aqui, 4, 5 saíram 1x0? Então, cara, é um jogo extremamente pro live, não coloca a Roma no bilhete, dá uma segurada, beleza? Passa esse jogo, tudo bem que chama atenção, favoritismo. O Verona, vamos dar uma olhada na campanha fora de casa, olha só, é uma péssima campanha, tem apenas uma vitória, mas calma, dá uma segurada, beleza? Dá uma segurada. Porto versus Moreirense, cara, aqui é interessante demais trabalhar a vitória do Porto. Eu só queria te dar uma informação, não é pra te desanimar, nem nada não, é só pra você abrir o olho. O Moreirense jogando fora de casa, cara, tem a quinta melhor campanha com apenas uma derrota. Dos últimos 5 jogos não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates, beleza? Fez 12 gols e tomou apenas 6. Tem uma das melhores defesas, não, tem a melhor defesa jogando fora de casa, é a do Moreirense, ok? Porto em casa, muito mais time, joga futebol, excelente, tem um elenco melhor, tem 12 gols feitos e tomou apenas 5, tem a quarta melhor campanha com apenas uma derrota, show de bola. Mas, cara, se você colocar na balança essas estatísticas que eu te passei do Moreirense, você concorda com uma odd 1,25, 1,30 pro Porto?
dá uma segurada. Provável vitória do Porto, Porto muito mais time, é uma prateleira acima e tudo mais, cara, mais 1,30, 1,25, perde um pouquinho o valor, beleza? Vamos esperar o live, tá bom? A gente tá vendo aí essa semana aí que o Benfica, se eu não me engano, só fez gol no segundo tempo, acho que foi hoje, não foi? Foi isso mesmo, eu não vi a partida, mas eu tava olhando as estatísticas. Cara, foi o Sporting que virou o jogo, tomou um gol também, depois fez a virada. Cara, vamos esperar, quem sabe o Moreirense abre esse placar aí e a gente consegue pegar uma odd de 1,80, 1,90 pro Porto. Pode ser interessante pro live, entendeu? Então vamos esperar. Jogo eu espero gols. Aí pré-live eu acho interessante trabalhar over 1,5, over 2,5. Essa linha se cumpre muito nos jogos das duas equipes. Saindo de Portugal, vamos para a Espanha. Nós temos Valência e Atlético Bilbao, cara. Aqui eu tô fechado também com o empate no Atlético Bilbao. Eu sei do risco, porque o Valência tá vindo de uma campanha muito boa, cara. Vem aí, dos últimos 10 jogos perdeu apenas 3, são 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem perder, tirando o jogo da Copa que perdeu, foi eliminado pelo Celta de Vigo, beleza? Mas mesmo assim, cara, olha a campanha do Atlético Bilbao, são 5 vitórias consecutivas, 6 vitórias consecutivas, 10 jogos sem perder, 14 jogos sem perder. A última vez que perdeu foi em outubro do ano passado para o Barcelona. Então, por essa campanha aqui, cara, uma odd 2,20 para a vitória do Atlético Bilbao, eu acho arriscado. Mas 1,60 para o empate anula, eu acho interessante, cara, porque a campanha do Atlético Bilbao me mostra isso. Ou ele tá empatando ou tá ganhando. E muito mais ganhando do que empatando. Vamos lá, Atlético Bilbao tá brigando na parte de cima da tabela. Quiçá brigando até por título, dependendo de alguns resultados e tudo mais, porque tá na frente Atlético de Madrid, tá na frente Real Sociedade, tá na frente do grandioso Barcelona, beleza? E tá ali na cola do Real Madrid e o Girona lá líder do campeonato, entendeu? Então, cara, é importante demais para o Atlético Bilbao pontuar, quiçá ganhar essa partida. Então, por isso que eu tô fechado com o empate anula Atlético Bilbao. Espero 2 gols nessa partida também. La Liga essa temporada tá sendo muito over, diferente das temporadas anteriores, que sempre foi muito under. Para você ter uma ideia, de 20 jogos, o Atlético Bilbao fez 38 gols, é quase uma média de 2 gols por jogo fazendo gols, beleza? Porque se for somar os 38 gols feitos com os 20 tomadas, dá uma média de 3, 4 gols por partida. Interessante demais. Celta de Vigo contra Real Sociedade. Aqui tá escrito Celta Vigo, mas eu sempre falei Celta de Vigo. Será que eu sempre falei errado, cara? Aqui é a mesma coisa, cara. Tô fechadinho com o empate anula Real Sociedade. Por mais que joga fora de casa e o Celta de Vigo vem de uma vitória sobre o Valência pela Copa, pode vir motivado para jogar esse jogo. E a campanha em casa, cara, que me chama a atenção. Dos últimos 10 jogos só tem apenas 2 vitórias. E são os últimos 2 jogos. Será que vai engatar agora o Celta de Vigo? Ou será que vai acontecer o padrão de sempre, que tá ou empatando ou perdendo? Ou empatando ou perdendo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na classificação, só para você ter uma ideia. Em casa, o Celta de Vigo tem apenas 2 vitórias, beleza? São os últimos 2 jogos, tá bom? De 10 jogos disputados, tá? É muito ruim essa campanha, tanto que é uma campanha a terceira pior campanha, tá em 18º colocado, beleza? Campanha dentro de casa. Fora de casa, Real Sociedade tem uma campanha neutro. O que eu gosto? Porque aí dá uma odd acima de 2, a gente consegue pegar 1,60, 1,70, o empate anula, beleza? Classificação geral, Celta de Vigo brigando para não cair e o Real Sociedade brigando por vaga em competições europeias. Mais um motivo para eu entrar a favor do Real Sociedade. Young Boys e Grasshoppers. É um jogo da Suíça, sei que talvez você não esteja muito familiarizado com o campeonato suíço, mas o Young Boys se destaca lá. Geralmente está disputando Champions League, Europa League, Conference League, tá bom? É um time bem enjoado e um time muito aberto. Faz muitos gols, toma muitos gols, são jogos de 4x4, 3x2, 4x1, é uma loucura. Eu gosto muito de estar a favor do Young Boys. 1,50 é interessante para trabalhar o Young Boys, que dispara nessa liga suíça deles? Sim, porém tem um fator que pode desanimar um pouquinho, que é o Young Boys já está classificado para o playoff, beleza? Essa competição aqui, ela tem um playoff para descobrir quem que é o campeão. O Young Boys já está classificado com 38 pontos. Então, o Young Boys não tem a necessidade de vencer. Pode vencer só por ser uma equipe melhor, mas o fator necessidade pesa muito para eu colocar meu dinheiro a favor de uma equipe, beleza? Então, cara, se nós temos um time entre aspas de férias já, porque já está classificado para o playoff, só aguardando o playoff, e nós temos o Grasshoppers, que ainda tem chance de se classificar para esse playoff, em vez de disputar o playoff de rebaixamento, que é entre o 7º e o 12º colocado. É o playoff de classificação para as fases finais, que é entre o 1º e o 6º colocado. Cara, temos um fator necessidade muito grande. Jogando fora de casa, o Young Boys não vai querer perder. O Grasshopper consegue abrir o placar, tem a tendência de sair 2, 3, 4 gols nessa partida muito grande, beleza? Então é uma partida que eu espero gols.
Pendikspor contra Besiktas pela Superliga. Vamos dar uma olhada na classificação. O Pendikspor, que agora é o penúltimo colocado, tem apenas 3 vitórias e 20 jogos jogando em casa, cara. Só venceu uma partida, enfrenta o Besiktas, que é um time também que costuma estar em competições europeias, costuma disputar títulos, costuma brigar na parte de cima da tabela, tem a 4ª melhor campanha jogando fora de casa, beleza? É uma campanha neutra, vem aí de 4 jogos sem perder jogando fora de casa, mas mesmo assim é neutro, beleza? Tem 4 derrotas nos últimos 10 jogos aí jogando fora de casa, tá bom? Aqui podemos trabalhar sim o empate anula Besiktas, pode ser interessante, tá bom? Ou uma vitória seca se você tiver uma confiança maior, tá bom? E é um jogo que eu espero gols também, porque a Turquia geralmente são jogos overs. Saindo da Turquia, vindo para a Inglaterra, nós temos o Arsenal contra o Crystal Palace, cara. Cara, jogo interessante, cara, mas essa odd do 1,30 do Arsenal já me chamou a atenção antes, tá? A gente trabalhar um handicap -1 e tudo mais, mas o Arsenal tava aquele timaço disputando o título da temporada passada, iniciando essa temporada muito bem, só que agora vem de 4 jogos sem vencer e eu não coloco meu dinheiro em um time que tá 4 jogos sem vencer numa odd 1,30, beleza? Então é um jogo totalmente pro live, jogo que eu espero gols, provável vitória do Arsenal, mas a 1,30 eu não compro, fechou? Cara, finalizando as análises agora do cenário europeu, indo para a Asia Cup, é um jogo interessante para talvez a gente trabalhar uma vitória da Coreia do Sul contra a Jordânia. Só que, cara, hoje eu coloquei a vitória do Japão contra o Iraque, cara, e o Japão acabou perdendo. Pelo menos pegamos o over limite e conseguimos limpar o head lá no grupo do Telegram, cara, mas quebrou o nosso bilhete aqui do canal que tava vindo uma sequência sensacional. Cara, provável vitória da Coreia do Sul, cara, mas né, vamos lá, 8h30 da manhã, odd 1,30, será? Vamos tentar buscar o over limite em vez de colocar a vitória seca da Coreia? Acho melhor, né? Acho melhor, beleza? Agora vamos analisar os jogos brasileiros? Não, ainda falta o belga. O último jogo da Europa, belga, Clube Bruges contra o Westerlo. Cara, handicap -1 Clube Bruges, beleza? Poupa tempo. Vem aí de 10 jogos sem perder? 13 jogos sem perder, linha do handicap -1 se cumpriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes dos últimos 15 jogos, cara, a linha do handicap -1 se cumpriu. O Westerlo é um time enjoado, mas está uma prateleira abaixo do Clube Bruges. O Clube Bruges está brigando na parte de cima da tabela, o Westerlo brigando na parte de baixo da tabela, por isso que eu estou fechado na vitória do Clube Bruges e talvez um handicap -1 asiático, fechou? Talvez mandaria essa entrada lá no grupo do Telegram. Botafogo contra Bangu, agora vamos para os campeonatos estaduais brasileiros. Pum, 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 pum. Botafogo versus Bangu, cara, provável vitória do Botafogo, estreou com vitória. O Thiago Nunes, é o Thiago Nunes que é o treinador? Você me corrige aí se eu estiver errado, cara, mas muito nome na cabeça, muito time para analisar. Vamos lá, o Thiago Nunes, se eu não me engano, que é o treinador, ele afirmou que vai mesclar o elenco, vai utilizar o elenco principal no Campeonato Carioca, isso é excelente, porém vai fazer mexidas. Então vai fazer rodízio, então vai ter jogadores que não jogou no último jogo, vai ter jogadores que jogou também misturado e tudo mais, tá bom? Então, cara, mesmo com o elenco mesclado, é muito mais time que o Bangu, cara. A fala do Tite foi, cara, foi um pouco equivocada, talvez só para causar polêmica, cara. Você quer comparar Bangu com Botafogo de Ribeirão Preto, porra, com mais qual time? Guarani, com Red Bull Bragantino, porra, nós temos 7 times paulistas na Série B, nós temos 4 times paulistas na Série A. E quais divisões os times cariocas estão? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, até a Copa do Nordeste é mais disputada que o Carioca. Ah, você é polêmico mesmo, você é polêmico também. Tite foi porque eu não posso. Seguinte, cara, Bangu não bate de frente. Pode complicar a vida do Botafogo? Pode, cara, mas faz ajustes, concordo com a odd, cara. Talvez para duplar um bilhete você pode trabalhar a vitória do Botafogo. Não esticaria muito o handicap, tanto que no último jogo ficou de apenas 1-0, beleza? Joga dentro de casa, a torcida tá apoiando, o futebol tá legal. Provável vitória do Botafogo contra o Bangu. Caxias contra Grêmio, aqui não é Duque de Caxias do Rio, é Caxias, lá do sul do país, contra Grêmio. Odd 1,67 pro Grêmio, cara, já vou comprar essa vitória hoje, tá bom? Porque essa odd tem a tendência de cair. Cara, a provável escalação do Grêmio tem o Marchessin, tá, um goleiro que eu não conheço, provavelmente contratação nova, deve ser bom. João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Reinaldo. Vila Sante, PP, Cristaldo, Galdino, Soteldo, João Pedro, Galvão é a provável escalação do Grêmio nessa estreia do Gaúcho, cara. Essa escalação aqui é 1,67 pro Grêmio contra time de Série A.
beleza? Caxias é um time enjoado, é um time que chega na final, geralmente, nas fases finais do Campeonato Gaúcho. É um time que tá treinando aí desde o final do ano passado aí pra disputar esse gauchão. Sim, mais 1,67 pro Grêmio, eu vou comprar essa vitória do Grêmio, beleza? Sem mais. Bragantino contra Água Santa, 1,53. Água Santa que deu trabalho, chegou na final do Paulistão do ano passado, eliminou São Paulo, cara. E enfrenta o Bragantino nessa estreia aqui. O Água Santa tinha um fator muito bom, que era o treinador, que hoje é o treinador do São Paulo, tá bom? Então, cara, sem esse treinador, não sei. Será? Bragantino é um time muito forte, manteve boa base do elenco, cara. Fez algumas contratações pontuais. Eu acho interessante a gente trabalhar a vitória do Bragantino também a 1,53. Botafogo contra Santos. Poupa tempo, não faz nada pré-live, irmão. Que isso, cara, vamos lá, vou até passar aqui. Cara, jogo difícil, complicadíssimo. Não duvido o Botafogo ganhar do Santos e não duvido o Santos, com essa renovação de elenco, meter uma goleada no Botafogo, cara, não duvido. É um jogo que não dá pra prever, o Santos tá com um time 100% novo, e o Botafogo desconheço a grande maioria dos jogadores. Então é um jogo totalmente pro live, vamos assistir, leitura de jogo, o que o jogo mostrar pra gente, a gente faz. Pra finalizar, o meu glorioso, salve o tricolor paulista. Vamos lá, São Paulo e Santo André, 1,33 pro São Paulo, será handicap -1? Vamos ver a possível escalação de São Paulo. Rafael no gol, goleiro bom. Igor Vinícius, gosto na lateral direita. Diego Costa e Ferrarese, cara, dupla de zaga muito boa, tá? Muito boa mesmo, não é porque eu sou São Paulino, não. O Wellington ou o Patrick na lateral esquerda, dois laterais medianos, mas ok, tá bom? No meio de campo, Luiz Gustavo, que pode estrear, tá bom? Joga muito, tá acima da idade, tá? Mas, cara, jogou muito, tem uma história bacana, respeito. Alisson, que pode ser no lugar do Luiz Gustavo. Pablo Maia, base, voa, joga muito. Wellington Rato, Lucas e Luciano, que pode ser o Galopo e o Caleri lá na frente. Cara, um time extremamente forte para a estreia do São Paulo contra o Santander dentro do Morumbi, cara. Um time da estreia de um treinador novo. Jogadores, cara, praticamente o elenco quase 100% completo. Cara, esse handicap -1 pro São Paulo pode ser interessante. Não duvido de São Paulo golear, também não duvido de ganhar de 1-0. O que eu acharia um pouco variância do mercado é o São Paulo empatar ou perder essa partida, beleza? Estou fechadinho com a vitória do São Paulo. Finalizamos esse vídeo, vamos para o bilhete pronto, cara. O bilhete pronto de hoje nós vamos pegar uma odd 1,84 e fazer uma tripla, cara. 3 joguinhos. 2 gols no jogo do Porto contra o Morense, 2 ou mais gols. 2 gols no jogo do Young Boys contra o Grasshopper, né? 2 ou mais gols. E o Udinese contra o Milan, 2 gols também. Então eu espero gols nessas 3 partidas aí. O bilhete deu um 1,84 de odd, é interessante demais, uma relação de 2-1. Se der green, a gente fecha a semana totalmente em green aí com os bilhetes prontos, beleza? Apenas 2 heads na semana. Interessante demais, cara. No mais é isso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Tamo junto, muita fé e um abraço. Valeu!